Olá, meus amigos, passando aí hoje para mais um vídeo acerca da filosofia, e a pergunta que fazemos hoje é a seguinte: todo saber é filosófico? Por que a pergunta? Porque Aristóteles nos afirma que primeiro a gente precisa examinar a opinião não de qualquer um, mas a opinião dos sábios, não é verdade? Então, quando a gente vai lá e vê que a opinião dos sábios, elas são, fazendo uma dialética com elas são mais profundas. Então elas saem da mera doxa, né, que é a opinião de qualquer um, não é verdade? E caminha então para a episteme, que já não é uma mera opinião, mas é algo mais científico, é algo mais apodítico, é algo que a gente pode dar valor e pode tirar dela sínteses cada vez melhores. Então, dentro da filosofia grega, então nós sabemos que devemos então ver que a opinião dos sábios são aquelas ideias que foram melhoradas e refletidas e se tornam então as ideias dos sábios. E essas já não estão, elas já estão no estágio intelectivo avançado, não é verdade? Portanto, então, uma episteme é um conhecimento realmente que já podemos dar todo o valor. Então há, para os gregos, um saber comum e um saber especulativo, né? Aquele saber que é procurado, aquele saber que é buscado. Então um primeiro, né, mais simples, né, uma mera opinião, né, para os gregos era chamado de doxa, né, e o segundo então as ideias do sábio, que é a episteme, que é um saber especulativo, né, conforme até a divisão feita por Platão. Então, dessa forma, a filosofia não era apenas o saber e nem um amor à sabedoria, como foi na primeira fase, não é verdade? Mais mitológico, mais um conhecimento mais poético, né? Na verdade, então, assim, vamos dizer assim, guiado, né? E que tinha um método para ser alcançado, que era um método reflexivo. Então a filosofia assim perdia então em extensão, pois já não abrangia todo o saber, mas ganhava em conteúdo, né? Ia delimitando, conformava-se assim. Então precisava-se mais, tornava-se mais um saber teorético, reflexivo, especulativo, né? Um saber culto, não é verdade? Mais delimitado. E é uma forma de saber culto que quer conhecer a realidade e como essa realidade é. Então, nós temos então o seguinte: encontra-se muitas expressões, por exemplo, às vezes expressão saber de salvação, como dizia o Mário Ferreira dos Santos. Esse saber ele é superior ao saber técnico, né, utilitário, por assim dizer, ao saber culto e teorético. Não é verdade? E o fim desse saber pelo menos na corrente positiva da filosofia, né, é a divindade, a salvação do homem na divindade. Assim, entre os gregos, a religiosidade em concepção de mundo, não é verdade? O saber prepara a perfeição individual para a beatitude e para a felicidade. Claro, né, numa metafísica mais natural, e não a metafísica revelada, não é verdade? Mas, né, uma teologia natural e não revelada. Mas está sempre lá esse saber de salvação, buscando algo mais perfectivo. Então, nos neoplatônicos, a salvação efetua-se por exemplo, pela identificação da alma com o um, né, participação exática, né, ou seja, de êxtase, né, na suprema unidade divina. Já no cristianismo, como é o nosso caso, a salvação é a redenção da alma do pecado. Então Jesus, como diz São João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira então o pecado do mundo. Mas tem outros tipos de mentalidade de tipo filosófico religiosa que procuram, pelo menos na filosofia oriental, né, por exemplo, no budismo, a imersão no nirvana, né, a aniquilação da consciência individual, não é verdade? Então, no nosso tempo, né, para muitos, o saber é a salvação pelo progresso.
que vai cair redundantemente no positivismo, não há dúvida, né? Então, em suma, a salvação é um transcender, né? E não um limitar-se a este mundo, a imanência que não buscar então a transcendência. Então seria esse conhecimento intelectivo teorético um dos mais elevados que há. Então a gente buscar essa superação desse mundo. Então a gente tem que ver então que nem todo saber é filosófico, mas o saber filosófico é que a gente busca episteme, busca nas ideias do sábio, né? Então buscar ali o que eles estão dizendo em comum, e não em contradição, mas em comum, não é verdade? Então o sentido da filosofia como saber racional, esse saber adquirido, é o de Platão, também o de Aristóteles, mas este acrescentou, vamos dizer assim, um maior volume, né, de conhecimento graças às investigações que fez, para as quais contou com muitos e valiosos auxiliares. Então, para Aristóteles, a filosofia era todo esse saber, né? E também, né, o que chamamos de ciência. Ou seja, os saberes específicos não estavam desconectados do saber do todo. Então, a filosofia era a totalidade do conhecimento humano, do saber racional. Então, na Idade Média, nós vamos ver que continua predominando esse sentimento, mas a ideia central de Deus então vai polarizando toda a filosofia. Então, a totalidade dos conhecimentos adquiridos pela luz natural da razão, né, ou seja, pela revelata, pelo conhecimento revelado, revelação divina, então os conhecimentos acerca de Deus, do divino, superam, né, dos outros, e vão formar a teologia revelata, né? Tem a teologia natural e tem a teologia revelata, que vai atingir o seu máximo grau com os escolásticos. Então, nós vamos ver aí claramente o ponto alto na escolástica. Já no século XVII, afastam-se delas as chamadas ciências particulares, com objetos e métodos próprios, que pouco a pouco vão adquirindo então um tipo de especialização cada vez maior, então, para construir as novas disciplinas independentes da filosofia, que vão se chamar dessas disciplinas científicas, né? Então, a filosofia, no entanto, permanece no corpo da ciência e forma uma síntese específica desta. Então, nós vemos aí claramente, né, que o homem começou a filosofar ainda sem saber claramente o que era filosofia, não é verdade? Só a posterior análise, então, permitiria, né, que ele compreendesse melhor a diferença entre os juízos que formulava em face dos fatos. Só quando tivesse, então, distinguido o julgamento, né, o juízo de gosto, meramente subjetivo, de um juízo de valor, e este de uma existência e de um ético, poderia, né, o filósofo penetrar na significação mais ampla do que é o valor. E como também estaria apto para fazer uma análise melhor de seu espírito, do funcionamento deste e suas polarizações intelectuais, né, e efetivas. Então, ao alcançar a filosofia os seus pontos de análise no conceito e também nos seus conteúdos, o conhecimento, então, como resultado de um processo de cooperação entre o sujeito e o objeto, que em breve, vamos dizer assim, nós vamos poder aprofundar mais para captar, vamos dizer assim, a frônese, né? Ou seja, os fonemas, né? Como um conhecer efetivo, né? Nessa relação entre sujeito e objeto, já então é diferente, né, da primeira. Então já está aí então o estudioso, nós aí, estudiosos da filosofia, a compreender mais profundamente as diferenças frequentemente apresentadas entre a chamada filosofia ocidental e a filosofia oriental, e também os muitos problemas e as controvérsias que suscitaram. Agora, é claro que a filosofia, tanto a filosofia ocidental como oriental, é uma coisa só. A gente precisa criar, não pontes, mas criar conceitos que a gente vai buscando as definições
e nós vamos ver que é uma coisa só. Tal como não existe uma física ocidental e uma física oriental. A física é física em qualquer lugar, em qualquer localidade do planeta. Assim a filosofia é filosofia em qualquer lugar. Apenas diferenciando então os modos de dizer, os modos de chegar às mesmas conclusões. Então nós podemos dizer por hora, muito singelamente, né, que é a chamada filosofia ocidental, que é, vamos dizer assim, especulativa, né, autotélica, por assim dizer, né, ou seja, si mesmo, né, autos, ou seja, si mesmo, e telos fim, ou seja, um fim em si mesma, né, filosofia ocidental. Uma especulação é desinteressada, o que quer dizer que ela não tem um fim fora de si, não é realizada como meio para obter isto ou aquilo. Ora, então quando nós temos como um adolescente, por exemplo, que está lá brincando com argila e faz bonecos, ele brinca, né? Então esse brinquedo é autotélico, não é verdade? Ou seja, ele tem ali um fim em si mesmo, não é verdade? Agora, quando, por exemplo, um oleiro, alguém que vai fazer um vaso com argila, então destinado à venda ou com finalidade naturalmente econômica, então a sua atividade é heterotélica, não é verdade? Então é um outro fim, né? Ela cumpre que tem um outro fim, não é verdade? Então tem uma outra finalidade, ou seja, então a sua ação, ela é uma ação interessada. Então quando você pega, por exemplo, lá os sumérios, né, habitantes da antiga Caldeia, vindos ou não, né, do Vale do Indo, construíram lá lá no delta do Mesopotâmio uma civilização. E então viram-se assim com importantes problemas a serem resolvidos, problemas meteorológicos, ecológicos, problemas de conhecimentos astrológicos, e que teriam sido, né, quando habitavam então aquele vale do Indo, né, como também tiveram os egípcios em face das inundações do Nilo, etc. Toda aquela problemática que precisava de um saber prático, né, de uma ação interessada, e o conhecimento foi crescendo ali. Então aquele conhecimento mais primitivo desses homens era heterotélico, né, ou seja, tinha um fim fora dele, servia para atender a essa ou aquela necessidade particular. Agora, esse saber interessado, como é hoje, por exemplo, a ciência, então predominou toda a região da Mesopotâmia, da Jônia, com os pré-socráticos. Então foi ali e dali que a especulação filosófica grega teve a sua origem e obteve, vamos dizer assim, o seu apogeu. Então, os primeiros sábios gregos, não é verdade, dirigiram seus estudos para a solução desse problema que afligia o seu povo, né? Aquele povo marítimo, dependente, então, desse conhecimento meteorológico. Então, esse saber, essa sofia, então era predominantemente um saber interessado, não é verdade? Então, dizemos que então predominantemente, porque uma separação nítida seria impossível. Agora, também na Jônia, como nos países da Mesopotâmia, e sobretudo entre os egípcios e na Índia, havia então saber desinteressado já muito antes dos gregos, né? Então, isso nós sabemos pelas provas arqueológicas, você entendeu? Então, na Grécia, graças às condições socio-históricas, ecológicas, diferentes, então, desses outros locais, né? Então, na Grécia, então, o conhecimento, né, esse saber poderia, então, seguir um rumo diferente, não é verdade? Porque não buscava saber para isso ou para aquilo, mas apenas por um amor ao saber. Um saber para a satisfação de si mesmo, um saber autotérico desinteressado, não é verdade? E por isso que, teoreticamente, a Grécia foi realmente o grande auge da sabedoria antiga. Então, tal também não pode dizer que não houvesse também um saber heterotélico, mas então não que não houvesse na Grécia um saber heterotélico, mas o que predominava, né, então era então aquele saber que buscava, almejava a sabedoria pela sabedoria, ou seja, a filosofia. E esta tendência que permite a polarização posterior entre filosofia e ciência. Então a filosofia é apenas um saber especulativo e desinteressado. Entretanto, é preciso que se esclareça
que não há apenas diferença entre filosofia ocidental e oriental. Quando se fala numa filosofia do Ocidente, numa filosofia do Oriente, não se quer dizer que se tem duas filosofias, tal como não existe duas ciências cívicas. Não, na realidade a filosofia, como um corpo de doutrina com suas características, é uma só. Então, propriamente dito, há um saber autotérico, um saber desinteressado, né, tanto no Ocidente como também no Oriente, né? Então surge, porém, algumas diferenças, né? Por exemplo, no Oriente é marcado mais nitidamente entre os gregos, por exemplo, esse saber autotélico, ele vamos dizer assim, tem uma marcação mais forte, enquanto que o heterotélico, né, vamos dizer assim, é um pouco mais fraco. No Oriente é o inverso, né? Mas qualquer um poderia ver, né, que é menos no Oriente, né? Então, pensamento, vamos dizer assim, mais mágico, né, cuja as características a gente precisa examinar, né, com um pouco mais de profundidade. Então, é mais intenso no Oriente que no Ocidente, assim como também o misticismo é mais intenso. Então, na magia há a aceitação de poderes que os fatos têm e que não revelam totalmente. Então, há aqueles poderes nos fatos que ultrapassam as nossas previsões. Então, antes de Leibniz, né, por exemplo, das descobertas atômicas, né, o poder imenso e oculto das coisas, o seu pensamento era mais mágico, né? A especulação científica, então, permitiu compreender e captar esse poder, como também de libertá-lo. Então, o misticismo que nos mostra toda a cultura egípcia, como as culturas orientais, é mais intenso e penetra até na filosofia. No Ocidente, no entanto, também surgem os filósofos místicos, não é verdade? Então, místico no sentido de mistério, né? Essa palavra vem do grego, que quer dizer ocultar, ou seja, aquilo que se cala, que não se diz. Então, mistério é o que não se revela, que não tem eloquência para dizer o que é. Então, místico é o homem que penetra nesse mistério e que vê nos fatos mais do que um homem comum vê. Um pedaço, por exemplo, de pão é apenas, então, um alimento para um homem objetivo. Mas para o místico, quando ele diz que o pão é um alimento, ele cala o que é mais, né, vamos dizer assim, o divino que o encerra, o poder que nos oferece, né, a origem divina, etc. Então a palavra mito vem, né, e vem daí, né, e quer dizer, né, que só pode ser expresso por símbolos, não é verdade? Por isso é importante trabalhar, então, estudar bastante também a simbólica para entender a filosofia mais oriental. Então aí surge aqui o papel, né, do filósofo místico, né, que procura revelar o que se cala e guia que leva o iniciado a saber o que é calado das coisas, né, que é o mistagogo, não é verdade? Então a filosofia ocidental nos mostra tanta objetividade, né, tende tanto para o objeto, né, também vemos filósofos objetivos entre os orientais também. Então permanece assim apenas uma distinção entre filosofia oriental e ocidental, apenas um pouco mais, um pouco menos de autotelos ou heterotelos, né? Ou para um fim em si mesmo, ou sem um fim em si mesmo. Então caberia aqui ainda outras distinções mais importantes, né? Mas tal só poderia ser feito depois de havermos compreendido bem a diferença entre intelectualidade, logos, né, e efetividade, que é o pathos, não é isso? Então, o que só poderemos fazer, vamos dizer assim, no próximo vídeo que nós vamos preparar todo especial. Bom, então nós temos aí, por exemplo, o próprio Pitágoras, né, viajou para a Índia, viajou para o Egito, não é isso? E para outros países. Então a filosofia não é, então, somente, vamos dizer assim, num local geográfico, né, Oriente ou Ocidente, não. É um corpo de doutrina, é um corpo, né, de palavras, de conhecimento especulativo,
que visa então, né, tornar claro, tornar evidente, tornar apodítico, né, certos conhecimentos. Então, eu gostaria de agradecer a todos. O vídeo ficou um pouquinho longo, não é verdade? Então, nós queremos aí fazer mais vídeos, os próximos vídeos aí sobre a reflexão filosófica, sobre o pathos e o logos, para a gente ir vendo as diferenças. Mas a pergunta, então, ela de certa forma foi respondida. Então, nem todo saber é filosófico, não é verdade? Mas aqueles saberes mais especulativos, aqueles saberes mais apodíticos, aqueles saberes que realmente vai para a episteme, né? Saia daquilo que é mais vulgar, né? Que é uma mera opinião, uma mera doxa, e vai então para o conhecimento reflexivo alcançado, com método lógico, com método científico e filosófico. Um grande abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau.